Meu nome é Gustavo Fernandes Goulart e eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso em Engenharia de Produção. O termo escolhido foi atendimento remoto e suporte técnico para as áreas de posicionamento de superfície submerso, operações de inspeção submarina na produção de óleo e gás. Meu orientador foi o professor e mestre Gabriel Henrique Campos Baião. Resumo: levantar uma discussão sobre o atendimento remoto e suporte técnico para as áreas de posicionamento de superfície e submerso no mercado de óleo e gás. Introdução. Assim sendo, o objetivo principal deste trabalho foi realizar através de uma breve revisão de literatura sobre termos técnicos utilizados e, por meio de um estudo de caso, demonstrar como é o atendimento remoto e o suporte técnico de operações marítimas, assim como as dificuldades e as soluções encontradas. 1. Definir o significado de atendimento remoto ou assistência prestada à distância e suporte técnico em atividades marítimas na área de óleo e gás. 2. Apontar os tipos de área de posicionamento em atividades marítimas. 3. Demonstrar através de um estudo de caso as atividades desenvolvidas por atendimento remoto em atividades marítimas em suas características, dificuldades e soluções. 2. Revisão teórica. Neste capítulo são apresentados os objetivos secundários que deram um entendimento teórico para o tema pesquisado e que teve como propósito também responder ao objetivo principal e problemática traçados para o estudo. Atendimento remoto e suporte técnico em atividades marítimas. O atendimento remoto em atividades marítimas envolve o uso de tecnologia para realizar operações, monitorar equipamentos e fornecer suporte. Isso é particularmente relevante em plataformas offshore, onde a presença física é evitada. Offshore, ao pé da letra, significa algo que está longe da costa, fora de costa. Mas nesse contexto se refere às atividades no mercado de óleo e gás. Algumas maneiras de implementar o uso de atendimento remoto em certas atividades marítimas, segundo Araújo. Aí nesse trabalho serão abordados cada um desses temas, que foram monitoramento remoto, manutenção remota, suporte técnico remoto, controle remoto de operações, treinamento remoto e comunicação remota. Aplicabilidade do atendimento remoto em atividades marítimas na área de óleo e gás. Pode ser aplicado em diversas áreas do óleo e gás e proporciona benefícios significativos em termos de eficiência, segurança e sustentabilidade. Sistema de telemetria, medição, monitoramento ou comando à distância de algo por meio de coleta, armazenamento e envio de dados. Levantamento ou survey. Procedimento que consiste em medir e registrar informações sobre um objeto ou área específica. Seria distância, ângulo, altura, profundidade e posição geográfica. As principais áreas de posicionamento remoto são: superfície, plataformas e navios; submerso, veículos operados remotamente e equipamentos de navegação. Em operações específicas, Leanderson e outros autores aponta a utilização de atendimento remoto em movimentação, ancoragem e desancoragem de embarcações, plataformas, deslocamento controlado, fixação e desvinculação de embarcações e plataformas na superfície do mar. Inspeção marítima. Avaliação de estruturas submarinas, como tubulações, dutos e equipamentos. Dificuldades do atendimento remoto em atividades marítimas. Então, as principais dificuldades de atendimento remoto em atividades marítimas seriam, então, o ambiente hostil, confiabilidade da conexão de internet, latência da internet, né, que seria a demora dela, segurança de informação, treinamento e adoção de tecnologias, manutenção remota e diagnóstico de falhas, falta de visada, isolamento social e estresse, regulamentações e conformidades. Superar essas dificuldades requer investimento em tecnologia robusta, treinamento adequado e protocolos de segurança específicos. 3. Método de pesquisa. Abordagem, pesquisa qualitativa.
A abordagem de pesquisa desse trabalho contemplou a revisão bibliográfica com a aplicação de um estudo de caso utilizando dados reais da empresa X. O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno no seu ambiente natural, encontrando múltiplas fontes de evidência. Aspectos éticos. Então, esse trabalho foi feito dentro dos parâmetros da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que protege os direitos de produção e reprodução autoral. Tipo de estudo. É uma revisão bibliográfica do método qualitativo e explicativo, através de um estudo de caso, relatando situação real no centro de operações da empresa X. Período de pesquisa. A coleta de dados selecionou artigos publicados dentro de um espaço amostral de 2018 a 2023 e foram excluídas publicações sem qualidade técnica científica. Estratégia de busca. Foi utilizada a biblioteca virtual CAPS em bases de dados bibliográficos como a Scientific Electronic Library Online, a Cielo, entre outros, sendo este estudo uma revisão de literatura integrativa. Aí foi utilizado termos livres sem o uso de vocabulário restritivo, aumentando o amostral de dados. 4. Estudo de caso. A empresa X presta serviços para a indústria de óleo e gás, e um desses serviços é o de operações remotas e suporte técnico para a área de posicionamento de embarcações. Local de trabalho. Foi presencialmente no Centro de Operações Remotas da empresa X. O cargo e suas atribuições. O cargo utilizado nesse estudo foi o de operador técnico de DMA, que seria desancoragem, mobilização e ancoragem. Operação. Monitoramento e manutenção do sistema de telemetria das operações. Suporte técnico. Podia ser tanto via WhatsApp, Teams, e-mail, telefone ou acesso remoto. Logística e administração. Registro das operações, movimentação e controle dos materiais e equipamentos. Área de atuação. Posicionamento de superfície de embarcações e posicionamento submerso. Recursos da empresa. Sistemas de comunicação via satélite, correção GNSS via satélite, acesso remoto, aplicativo serve para fornecimento de telemetria, plataforma online, que seria tipo um website monitorando as operações, equipamentos de telemetria, contendo equipamentos de navegação, que seria GPS, sensor de movimentos, direção e equipamento de TI. Atividades desenvolvidas. Então, agora eu vou descrever de uma maneira bem genérica, basicamente tudo que foi desenvolvido lá na empresa para fazer esse estudo. Então, foi manutenção, verificação de posição de antenas GNSS, operação remota, suporte técnico, desativação de equipamentos, nesse caso envolve o recebimento desses equipamentos, teste e um relatório do que veio danificado. Desenvolvimento de hacks genéricos de equipamentos, seria para contratos de curta duração. Teve embarque e resolução de problemas de acesso remoto. 5. Resultados e discussões. 5. Resultados e discussões. As dificuldades encontradas nos atendimentos se resumem basicamente em problemas de comunicação e acesso ao computador remoto, cabos de rede, internet, configuração dos programas de acesso remoto, visada, que é a capacidade de uma antena conseguir comunicar com outra. Usuário durante o atendimento que não tinha muita familiarização com os equipamentos e era bem complicado para ele explicar qual equipamento que ele estava olhando e para a gente pedir para ele olhar algum equipamento, ele poder identificar. Tinha também o problema com os equipamentos em si, alteração na configuração, falta de cuidado, suporte técnico desnecessário, problemas que já foram solucionados, pediam suporte técnico de novo, a mesma coisa. A embarcação, onde o equipamento foi instalado, aí teriam sensores, o cabeamento, equipamentos da embarcação com problemas. Oscilações no fornecimento de energia da embarcação, falta de meios de comunicação direto com alguém a bordo.
não ter alguém a bordo disponível para intervenções físicas. O escopo da operação, que seria o posicionamento da embarcação, obedecendo o escopo, mas que desfavorecia a telemetria, né, a comunicação. Situações em que seria necessária uma intervenção física, seriam então problemas durante a reinicialização do computador, que às vezes precisava apertar o F1, às vezes o computador pedia para fazer isso. Necessidade de troca de algum equipamento, necessidade ou troca de manutenção de algum cabo, que também às vezes danificava durante o uso. Né? Preparação para o cargo, por ser uma diversidade muito grande de equipamentos e de conhecimentos, também são diversas áreas, né? Envolve tanto a parte lá de agrimensura, né? De eletrônica, TI, então envolve vários conhecimentos múltiplos e isso dificulta muito para se preparar para o cargo. 6. Sugestões para trabalhos futuros. Então, poderia ser, então, um aprofundamento maior do estudo de caso com relação ao atendimento remoto, onde poderiam ser abordados outros detalhes importantes também. 7. Considerações finais. Então, foram levantados 2 tópicos sobre o tema desenvolvido. Um sobre as dificuldades, situações do atendimento remoto, e outro sobre as dificuldades em se realizar essa atividade. Conclui-se que o atendimento remoto marinho, que se refere a fornecer suporte ou serviços a embarcações ou instalações offshore de forma remota, enfrenta uma série de desafios que são exclusivos ao ambiente marinho e às condições específicas, né, desse setor. Algumas das dificuldades relatadas incluem clima adverso, limitações da internet, a própria manutenção remota por problemas técnicos a bordo, segurança cibernética, limitações nos setores, nos sensores remotos, treinamento e a familiaridade com a tecnologia, questões regulatórias e a distância entre o local remoto e os centros de controle. Verifica-se que para todas essas questões levantadas e discutidas nesse trabalho, é crucial investir em tecnologias robustas, treinamentos adequados, né, protocolos de segurança cibernética, estratégias de contingência para garantir a eficiência e a segurança do atendimento remoto marinho. E as principais causas de dificuldade, então, era instalação incorreta dos equipamentos, vírus nos computadores, tecnologia obsoleta exigida pelo cliente, posicionamento das embarcações, falha do fornecimento de sinal de internet via satélite por parte da provedora, desgaste ou danos aos equipamentos e a cablagem devido ao ambiente hostil onde estavam instalados, né, sol, chuva, maresia, altas temperaturas, o tempo de uso constante após uso ininterrupto. Então fica durante muitos anos usando o equipamento sem desligar ele. Aí com o tempo ele pode dar algum problema de desgaste mesmo. Algumas situações dependem do cliente, realmente não teria como resolver se for uma exigência dele, como uma tecnologia obsoleta que o cliente quer utilizar, ou posicionamento das embarcações, que muitas vezes podem afetar o fornecimento do sinal de internet via satélite, ou também quando essa falha da internet é por parte da provedora, mas os demais problemas podem ser evitados com as seguintes ações, né? Então, enviar para instalações somente equipe devidamente treinada e familiarizada com o sistema. Qualquer pendrive utilizado durante a instalação deve ser previamente verificado por um antivírus e ser utilizado somente para essa atividade. Utilizar sistemas com redundância de equipamentos de telecomunicações ou de antenas, né, desses equipamentos. Realização de manutenção preventivas e preditivas nos equipamentos e cablagens. Realização de reinicializações periódicas e, se possível, também não apenas do computador principal, mas também de todo o sistema da energização dos equipamentos do rack de equipamentos.
E assim eu concluo o meu trabalho. Obrigado pela atenção de vocês.